Muito que bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos assistem. É um prazer novamente estar aqui com o Fala de hoje para trazer todas as atualizações deste universo empresarial para você que é empresário, para você que quer empreender, para você que quer conhecer e para você que quer se atualizar. Eu sou Bruna Picolinho, sou advogada digital, especialista em compliance, em lei geral de proteção de dados, além de dar meus pitacos no universo empresarial. E hoje, com um imensíssimo prazer, estou aqui com Lidiane, minha amiga, minha parceira. Estamos juntos para cima e para baixo. E hoje ela vai me trazer assuntos absurdamente importantes para mim, para você, para nós, para o mundo, para todo mundo. E eu vou pedir para que ela, então, fale um pouquinho. Seja bem-vinda, Lidiane. Muito obrigada. Muito obrigado, Bruna. Obrigado mesmo pelo convite, pela audiência. Bom, sou Lidiane Tavares, contadora, especialista em tributos. Tenho escritório de contabilidade aqui em São José do Rio Preto e um na região também. E a gente trabalha para que o empresário pague o menos tributo dentro da legalidade. Então a gente tem aí bastante material para conversar, trocar ideias Gosto e assim. trazer assim nesse ambiente empresarial o que a gente pode fazer de melhor para o empresário. Então, vamos começar do começo. Lid, eu sei que você atuou em diversos ramos, em diversos aspectos, porque assim, existem contabilidades nichadas, mas aqui, Lidiane, tá com uma vastíssima oportunidade de vocês entenderem como é que a coisa funciona. Então, eu quero que você comece do começo. O que que você acha imprescindível, olhando com os olhos da contabilidade, para que uma empresa, em dois aspectos, a empresa que está começando ou aquela empresa que já tem um bom tempo, só que precisa de organização. O que que você sugeriria dentro da contabilidade para que essas empresas pudessem melhorar esse aspecto? A palavra do momento, planejamento. Tanto para quem está começando, então quem quer iniciar precisa planejar. Sim. E quem está no meio do negócio também. Não é porque o negócio flui, bom ou ruim, mas flui, que não precisa se planejar para o próximo período, próximo mês, próximo ano e assim por diante. Então, imprescindível em qualquer situação, na tomada de decisão, é planejamento. Eu já falei isso em outro podcast, salvo engano, foi com. Não sei se foi com o Henrique Lima, o Henry. Sim. Eu acho que foi com ele que eu falei. Existe um livro que se chama Treliças e Corrediças. E eu não Uhum. conhecia. Quem me apresentou foi uma pessoa muito querida. Que não tem como você crescer uma empresa com treliça pequena ou vice-versa, com corrediça grande, não tem como você crescer. Ou você cresce com tudo estruturado e organizado, ou senão vai chegar uma hora, porque assim, eu ouço muito, e aí você deve ouvir muito mais do que eu, tudo é venda. De fato, tudo é venda. Só que uma venda pouco estruturada, ela pode trazer problemas infinitos. Me dá alguns exemplos de prática de pessoas que só pensaram em vender, só que na hora do vamos ver na contabilidade se estrepou. Eu vou dar um exemplo bem forte, e não estou falando nem de região, né? Vamos falar mundo. A Tupperware. Sabe, os Tupperwares mesmo. Devolve minha Tupperware. O que que acontece nesse cenário? Ele abriu falência, né? Pediram aí. Por que que aconteceu isso? Eles pensaram só em venda. O Sim. negócio deles era, o produto era muito bom, obviamente, a gente sabe que sim, mas eles não se atualizaram com o mercado. Então, o que que eles queriam? Ainda trabalhar no modelo de consultora. Então, esqueceram que hoje a gente tem internet, mercado digital e tudo mais. Então, eles mantinham-se ali ainda numa parte de consultoras tirando pedido. E não se atualizaram em canal de vendas, em marketing, em mais nada, em planejamento. Eles não se planejaram e não se estruturaram para o mercado novo. Então, o que que acontece com isso? Eles se afundaram. Sim. Então, venda é só um negócio? Não. Não. Então, se a gente for pensar no pequeno, na pessoa que está se estruturando, se eu tenho um produto onde ele me dá uma margem muito pequena ou até um prejuízo e eu não sei disso, porque eu tenho muito cliente ou muitas pessoas que a gente conversa, o que que eles fazem? Joga lá 10% sobre em cima do custo. Do custo que eles falam é a compra, não é o custo propriamente Sim, dito. que eles imaginam que seja um Isso. custo, na Ah, o verdade. mercado coloca 20, eu aprendi com meu pai lá, 20% a mais e joga. Na verdade, eles podem estar tendo prejuízo nesse produto. E a venda, mais prejuízo, a longo prazo, quebra a empresa. Sim, Então, nem sempre a venda é o coração do negócio. A sim, venda pode muitas vezes ser prejudicial. Então, o que a gente precisa? Se planejar. sim. Entender o que é custo, o que é despesa, o que engloba dentro desse serviço ou produto para a gente conseguir seguir. Porque o planejamento, ele é a base estrutural de qualquer coisa. Eu não tô dizendo nem de empresa, tô dizendo da vida, né, propriamente dito. Porque, assim, o que eu vejo muito, e aí você pode falar melhor, falando sobre planejamento, é a galera que mistura CNPJ com CPF, mistura conta, vira aquela salada, vira aquela bagunça, mas, assim, a empresa é minha. A empresa é minha.
Só que assim, como é que isso funciona? Porque eu vejo muitas empresas, né? E você deve ver infinitamente mais do que eu, que a empresa é minha, CNPJ é meu e eu faço daquele dinheiro que eu bem entender. Só que não é bem assim, né? De jeito nenhum. São personalidades jurídicas diferentes. A pessoa física é a pessoa física e ela precisa ter um salário da jurídica para trabalhar. Só que uma coisa tem que seguir com a outra. Então, se o sócio retira demais da empresa, eu vou afundar a empresa. É tudo uma coisa só? Sim, a gente sabe que sim. Mas na hora da contabilidade, na hora da gente somar e ver o que dá, a gente precisa ter uma separação. E aí eu faço um parâmetro bem legal em relação a isso com o filho. Quando a gente vai ter um filho, o que a gente faz? A gente planeja, a gente escolhe o nome, escolhe o quartinho, escolhe em qual escola o filho vai estudar. Então a gente faz todo um planejamento para a vida do filho. E a empresa é um filho também, porque Sim, você também escolhe o nome, sim. você escolhe quando você vai abrir, a mesma coisa, escolhe quando você vai ter, a época melhor que você vai estar para ter um filho. Você escolhe como vai ser, quem serão os prestadores de serviço que vai estar com você. E por que a gente deixa no meio do caminho a empresa sozinha? Seguir sem um planejamento e o filho não. Então a Exatamente. gente precisa ter essa consciência de que a empresa precisa tanto da gente quanto o filho precisa a vida inteira. E é uma coisa muito doida, porque assim, falando sobre. A gente falou sobre a questão das vendas, que. Porque assim, a gente escuta algumas mentorias, tudo é venda. Tudo é venda. Mas tem essas peculiaridades que você trouxe. Planejamento. Vamos organizar. Mas aí. E aí você vai falar com propriedade sobre isso. E o imposto? Porque assim, você me disse no começo, especialista em redução de imposto. Isso é muito legal. Porque assim, a pergunta que não quer calar é: todo mundo não quer pagar imposto, né? Ou quer reduzir, ou quer achar uma forma de reduzir. O que você me conta sobre isso? Como é que você trabalha dessa forma? O que você sugere? O que você deixa de dica para que as pessoas, pelo menos, comecem a caminhar, né? Pelo menos comecem a engatinhar no assunto. Ó, hoje no Brasil a gente tem mais de 48 mil leis tributárias. Nossa, Ou seja, a gente precisa achar dentro dessas 48 mil leis sistemas, assim como advogados, você sabe muito, de brechas para a gente sair da tal tributação. sim. Fora isso, a gente tem muitos benefícios fiscais. Então, o próprio governo, tanto federal, estadual, municipal, depende muito, ele dá alguns benefícios para determinadas categorias, visto que elas são necessárias, não são, então depende muito. O que a gente precisa? A gente precisa ter artimanhas para entender da legislação para conseguir aplicar. Então, a ideia é essa. Então, o que a gente faz no escritório? A gente traz a empresa, joga ela na mesa, estrutura ela inteirinha, achando maneiras de tributação mais barata, mais benéfica. Então, de repente, se o teu negócio é viável, que esteja em outro estado, que em outro estado, isso eu estou falando atual, tá? Tá. Atualmente, em outro estado, seja mais benéfico a tributação do que no estado aqui, por exemplo, se eu estou falando de uma empresa paulista, a gente vai buscar uma maneira de ir para lá. Óbvio que com estudo, não vou te falar amanhã, ó, vamos para um estado diferente, vamos para X. Bahia. Não é assim o cenário. Mas a gente vai fazer todo um estudo. Então, o trabalho consiste em estudar a legislação para jogar a melhor tributação. Isso. Milagres não Não, existe. milagres não existem. Exato. Porque, assim, como eu digo, né, no universo, no campo jurídico, ah, o advogado que faz milagres, não faz milagres, né? Não faz milagres. É, recentemente apareceu um cliente, e a Lidiane sabe disso, com questões, problemas tributários, e a questão para esse cliente foi, amigo, não tem como fazer nada. No cenário daquele cliente não tinha como fazer nada. A solução é pagar. Não, tem casos que não tem o que fazer. E às vezes as pessoas têm uma falsa percepção de que fazendo determinadas coisas, eu economizo aqui hoje, só que assim, não vê o reflexo disso amanhã. Não vê, porque assim, eu observo muito o campo trabalhista, e aí eu posso dizer um pouco mais. Uhum. O campo trabalhista, as pessoas pensam que não recolher isso ou recolher aquilo outro vai ser mais benéfico lá na frente. Mas aí, amigo, a hora que a receita bate na porta e vem a fazenda, aí tchau, obrigada. Não tem tempo, né? E realmente não dá para brincar. É um negócio que não dá para brincar. Então, se alguém falar, ó, eu consigo reduzir de uma forma que é mágica, Estratosférica, mágica, mágica, foge. Eu falo isso para todo mundo. Aqui a gente não traz nenhuma mágica. O que eu vou é apresentar é viabilidade. viabilidade do negócio. É a viabilidade. Não que eu vou apresentar nada. E em muitos casos não tenho o que fazer mesmo. Chegou, não tem nenhum benefício, eu tenho que apresentar. Não Não tem tem, nada. não Não tem. tem o que fazer. Exatamente isso. Então a gente não cria maneiras ou estratégias para a pessoa pagar menos se não existe. Sim. A não ser que exista e a gente vai buscar e busca em bastante caminho. Exatamente. Hoje você tem clientes em todo o Brasil, Lid. Em todos os estados do Brasil a gente atende. Eu gosto assim, sem limitação Sem geográfica. Eu gosto é limitação. desse tipo de Então, gente. consigo atender o país inteiro e eu atendo. Então, todo o estado eu tenho. No estado de São Paulo concentra a maior e em Claro. várias outras cidades, a não ser
aqui, mas até tenho cliente em todo o estado. Hoje, pós-pandemia, isso facilitou muito para nós, né? Então, ele permitiu com que a gente fizesse esse limite aí sem fronteiras. Mas eu também atendo fora do país. Então, tenho clientes fora e a gente consegue atender numa boa, sem problema nenhum. Isso é top. E falando de imposto, quero falar do quê? Reforma tributária. Eu não ia passar aqui ilesa, né? Não ia passar ilesa disso, porque não tem a menor probabilidade. Porque, e aí? É você, mas o mundo O inteiro, resto não é do nem, não mundo. é nem o Brasil, é o É como a mundo história do inteiro. negócio do Pix, né? Que você passava, acho que o dia, o mês inteiro respondendo trem de Pix, né? Gente, janeiro desse ano eu passei 15 dias do mês só falando sobre Pix. Eu não falei sobre nada. Eu acho que eu dormia falando de Pix, acordava falando de Pix, à noite dormindo eu devia falar. Sonhava do Pix, Bruno Quilute. Exatamente isso. E aí, agora, aí mudou tudo. Então, agora a pauta do momento é reforma tributária. Reforma tributária. Me Exatamente conta, isso. me atualiza, Lidiane, porque assim, ó, às vezes as pessoas têm uma falsa percepção de que a pessoa é advogada, a pessoa faz parte da auditoria, tem uma falsa percepção de entendimento. Gente, vamos lá, cada um no seu cada qual, cada um no seu cada qual, cada um no seu quadrado. Quem sou eu neste universo para falar sobre reforma tributária? Não. Trouxe aqui um especialista para a gente falar sobre isso e para que todo mundo entenda mais. Diga para mim. Já dizia Cíntia Chagas. E falando exatamente sobre isso, isso tem que ser muito claro. Cada especialista no seu quadrado. Ninguém é especialista em tudo. Porque você Exatamente. pega um contador que fala que entende tudo de LGPD. É capaz. Entende, viu? Então, Eu sei. então, cada qual no seu cada qual mesmo. Reforma tributária, vamos lá. Ela vai começar de forma gradual. Então, assim, não é de uma vez. Tá todo mundo muito assustado. Ano que vem muda tudo. A gente não sabe como é que vai ser, não. Vai ser sempre numa transição. Ela tem de 2026 a 2033 para acontecer. Então, nós vamos começar tributando de forma híbrida do modelo antigo junto com o modelo novo e fazendo essa transição. Então, não é nada para todo mundo descabelar, porém, é para se planejar. O momento vai ser o seguinte: quem se planeja agora sai na frente, sem dúvida. Com certeza. Então, é esse o cenário que a gente tem. O que a gente tem atualmente? Nós temos 5 impostos, né? Nós estamos falando de imposto de renda, contribuição social, nós temos ISS, ICMS, nós temos inúmeros impostos em relação a isso. E eles vão simplificar em 2. Então, nós vamos ter ali o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e nós teremos um CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, o que é a ideia do governo? É unificar essa vasta legislação que a gente tem, porque cada contribuição ou cada imposto tem uma legislação própria, para apenas 2. Então, ele está buscando ideais e maneiras de fora, então ele está trazendo isso de fora para cá, para que as coisas sejam simplificadas. Tá, isso vai ser benéfico ou não? É a pergunta que... É a pergunta que não quer calar. Tudo bem, 2 impostos. Ok. Lindo, né? Lindo Porque o cenário. assim, e outro dia até nós conversando sobre esse assunto, nos Estados Unidos, e aqui só um paralelo, quando você vai fazer o pagamento de determinado produto que você compra, já imediatamente no caixa você já paga aquela tarifa daquele imposto e pronto. E resume-se assim, cada estado, né, tem sua taxa específica. E aí muito se fala sobre taxa única, né? E é isso, não é isso? Como é que é? Basicamente é isso. Essa é a ideia que ele quer trazer lá. O ente federativo faz a cobrança principal, dá uma alíquota ali para os estados e municípios trabalharem, e eles vão trabalhar com aquilo, quase como uma alíquota única, tá? Certo. Então, assim, vai simplificar bastante. Porém, a gente tem uma série de coisas aí para mudar nessa transição. Então, não tem nada quando as pessoas falam assim, olha, já tá tudo certo, a gente já sabe como vai ser. Não, não tem. É como o Covid, né? Todo mundo achou que sabia no começo, né? Exatamente Mesma isso. coisa. Então, o que a gente faz? Hoje eu faço uma pós-graduação específica em Pra reforma tributária, porque a gente dorme com uma coisa e acorda com outra. Então, o que a gente sabe? Vai simplificar, porém, para alguns determinados atividades, a gente vai ter um aumento de carga tributária e, consequentemente, uma cadeia inteira vai sentir. Nós não estamos falando ali só da indústria ou só do comércio, porque até o consumidor final vai sentir. E nós temos serviços que vão ser ótimos também, atividades, né? Então, a gente precisa muito pontuar isso e entender o quê? O momento é de planejamento. O empresário que está esperando isso acontecer para começar a pensar é alguém que vai ficar para trás.
porque o concorrente já está pensando nisso. Então, assim, ter um escritório aliado, ter uma esfera em cima da empresa pensando num jurídico junto com o contábil e toda a esfera administrativa pensando em como vai ser, é essencial nesse momento. Hoje a gente vai, a partir da reforma, a gente vai tributar sobre compra praticamente. Qual que vai ser o negócio? Comprar bem. Porque assim, não adianta comprar no desespero, sem planejamento. Exato. Porque aí você vai comprar caro, vai vender caro e tá fora do lance, tá fora do mercado. E a tributação vai acontecer. Hoje a tributação acontece muito ao inverso, na venda. E agora com a reforma, a Vai ser na tributação compra. vai ser na compra. Então, o negócio, o X da questão vai ser comprar bem, a negociação. O empresário está pensando muito que a reforma tributária é o contador quem vai tomar frente. O contador que tem que fazer meu cadastro, é o contador que tem. Porque não está tudo muito claro para ninguém. Sim. E na verdade, não. Vai estar no ato da negociação da compra. É a compra quem vai mandar se você vai estar no game ou não. Sim. Que Então, coisa, né? esse é importantíssimo pensar e alertar os empresários, até os que nos ouvem agora, é pensar em eu preciso correr para entender o que é a reforma, para aí sim eu entrar no jogo. Porque se isso começa em 2026, eu tenho um prazo de 2 meses para pensar minha estratégia para começar a atuar já em janeiro. E para aqueles que querem já começar a se planejar, por onde eu começo? Conversando com o contador. Esse é o melhor cenário, né? O contador ele precisa te dar orientações no negócio. Então, estruturar, olha, a sua atividade vai funcionar dessa forma daqui em diante. E aí sim a gente vai achar as estratégias. Então, eu sempre dou para os meus clientes tarefa. Então, a tarefa vai ser conversar com o seu fornecedor para você conseguir X prazo, ou tal valor, conversar com outros fornecedores que consigam te atender numa mesma qualidade de produto, mas que você tenha diversidade para você conseguir negociação. Então depende muito. Então cada um vai precisar sentar e olhar para o teu negócio. E o que muda, Lid? Aliás, e se muda, né? Que fica uma pergunta extremamente de curiosa e leiga. Então eu tenho microempresa, eu tenho simples, eu tenho real, eu tenho presumido. O que muda para eles? Vai ser só essa alíquota ou não muda nada? O regime tributário não muda, vai mudar a forma de tributação. Então, por exemplo, o MEI não vai deixar de existir MEI, o simples continua sendo simples, porém o simples ele vai ter quase, acho que 5 modalidades simples. Simples puro, simples misto, simples, um monte de É coisa. mesmo? Sim, mas dentro do simples. Então, assim, as formas de regime tributário não mudam, continuam tendo MEI, simples, real e presumido. Isso não vai alterar. O que muda é a forma de tributação interna. Porque eu acho que isso é uma dúvida que paira aí na cabeça de todo mundo. Porque, assim, quando se fala em reforma tributária, eu já escutei cada coisa estapafúrdia sobre reforma tributária, que vai mudar as empresas, que vai, enfim, 10 mil coisas. Então, é importante deixar isso claro que, nesse cenário, isso não muda. O que muda é a forma da tributação, que hoje é feita basicamente na venda e que agora vai começar a ser na compra. Exatamente isso. Exatamente isso. E assim, tudo muito incerto, né? A gente tá falando do que tá hoje. É. Amanhã a gente pode dormir e acordar de uma outra forma. Mesmo porque a gente está falando de um cenário de 2026, que nós temos Copa do Mundo, que temos eleição, que temos vários cenários que podem sim interferir diretamente ou indiretamente no avanço da reforma, assim como foi na época da LGPD. A LGPD entrou em vigor em 2018, ela foi promulgada, né, e vigorou, né, falei aqui de modo equivocado, vigorou em 2020. E, na verdade, em 21 começaram as regulamentações e até hoje vem regulamentação que fala sobre o assunto. Ainda é incerto, e nós estamos falando de uma legislação de 2018, nós estamos em 2025. Então, quase 10 anos aí estão se passando e ainda não estamos na incerteza. Imagina uma questão que, e a LGPD, obviamente que ela impacta diretamente nas empresas, mas quando a gente fala de tributação, impacta no coração da empresa, né? No coração da empresa e do ente federativo, que ele Exatamente. quer arrecadar. Então, assim, Exatamente. ela precisa andar, eles precisam que isso aconteça, mas a gente precisa de uma forma de planejamento até da parte deles para recepcionar tudo isso. Então, por isso que vai ser de uma forma escalonada, devagar, nós vamos numa transição e com certeza, ano político, ano de Copa do Mundo, pode sim ter alterações. Sim. Então, o que que a gente está dizendo? Vamos planejar. O negócio é estar pronto. Se acontecer qualquer coisa, eu estou disposta e já sabendo qual o coelho que eu vou puxar da cartola no momento em que for o meu momento. Exatamente, já fica aqui a dica. Escritório de Lidiane, me conte por favorzinho, já que nós temos vários clientes que passaram aqui, Henry História é um deles. Então, tá aqui à disposição da especialista para que vocês entendam melhor, até para uma análise, né, para uma Exato. prévia, Não, né? fico totalmente à disposição em relação a isso. Precisar conversar comigo sobre
reforma ou sobre qualquer outro assunto, a gente é super disponível. Eu acho que a informação ela tem que ser dada. Sou muito a partir disso. Eu acho que as pessoas precisam estar informadas do que está Com acontecendo certeza. para elas conseguirem atuar. Então, quanto mais informação eu puder dar, estou mega disponível para isso. Não, e quando a gente olha para esse cenário de incerteza, porque como eu disse anteriormente, o empresário ele já vive num cenário de incerteza diário, por várias situações. É muito encargo, é muito imposto, nossa, Pessoas. pessoas, né? Pessoas. E assim, eu sei, convivo aqui um pouco com a Lidiane, eu sei o quanto que ela traz soluções, né, para vários cenários, né? Então tem BPO financeiro, tem a galera do RH, do Isso, recrutamento, tem o jurídico que anda junto isso. com ela. Então, assim, a questão é, planejamento, e o planejamento ele tem que ser redondo. Não adianta o faz tudo, né? Como você É. disse anteriormente, o faz tudo não vai te resolver. E me dá aqui um exemplo, Lidy, ou uma dica, porque assim, aqui tem muita gente nós temos públicos de vários acessos. Então, nós temos grandes empresários, nós temos os medianos e também temos aqueles que estão começando. Certo. Que dica que você daria desde o começo para olhar para a reforma tributária, porque isso vai impactar todo mundo? Que dica que você traria para essa galera? Ó, quem está começando, o primeiro cenário é estudar mesmo, né? Eu sempre falo assim, quando chega alguém que abrir um negócio, a primeira pergunta é: você está estudando sobre o assunto, sobre o mercado, sobre tudo? Porque não adianta só a vontade é essencial, né? Mas ele precisa entender onde ele está inserido. Não adianta eu abrir uma empresa numa comunidade se eu vou servir um prato francês. Sim, Que eu não vou ter público para aquilo, com né? certeza. Então, assim, eu preciso estudar geograficamente se a empresa é viável, todo o cenário. E agora a tributação é uma delas. Sim, Então, eu preciso entender em que momento eu estou. Isso a gente tem cursos, nós temos vídeos no YouTube, nós temos vários cenários para tal. Mas a ideia de ter um contador presente é essencial. E a gente está falando dos pequenos mesmo. Não tem o porquê o contador segurar a informação. Se sim. bater ali e perguntar, eu tô tentando abrir uma empresa, quero abrir, meu sonho é ter tal X empresa, por onde começar? Tem que ter um canal aberto para uma conversa para que a gente consiga direcionar. Sim, É óbvio que a gente precisa direcionar realmente o mercado. Ah, é uma MEI que está iniciando. Ok, vem, vamos conversar, eu te direciono e você vai fazer certo. Para na hora que você virar uma estrutura onde você precisa de um contador, aí sim a gente está disponível para isso. Porque uma coisa é bem importante colocar: MEI não necessariamente precisa de um contador. É óbvio que se ele quer um direcionamento, é essencial, obviamente. tá? Mas ele, de fato, a legislação fala que ele não precisa ali do nome do contador assinando por ele. Então, não tem por que o MEI se abster dessa informação se está aberta. Sim, Então, procure sim um contador, troque uma ideia, entenda como pode fazer para que ele consiga subir. Porque a ideia é iniciar como MEI e crescer. com certeza. Então, ele precisa de um direcionamento. Com certeza, mesmo porque o faturamento espera-se que estoure muito rápido para se transformar em simples, Exato. exclusivamente em qualquer outro regime que caiba, Exatamente né? isso. Então, assim, é muito desafiador a pessoa imaginar que ela consegue fazer as coisas sozinha. Então, às vezes, por falta de orientação, acontece tanta bobagem, né? Acontece tantos problemas e a gente Muita, sabe, e a gente muita. sabe disso. É como aquela pessoa, e aqui vai, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que quer fazer um contrato. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Lidiane. Aconteceu algo muito recente que eu falei, não é possível, mas é possível. Então, determinado cliente contratou, não por CLT, PJ, Uhum. a tal da pejotização. E é importante a gente falar sobre isso, da Sim. orientação com relação a isso. E o que acontece com relação à pejotização? Bruna, mas eu não posso contratar mais PJ? Você pode contratar PJ, mas você precisa saber das regras. Então não pode ter subordinação, não pode ter hierarquia, não pode ter e-mail com o nome da empresa e ele ser vinculado, não pode cumprir horário, não entrega atestado, esse tipo de Férias. coisas, férias, né? Bonificações, esse tipo de coisa não entra. E o que aconteceu? Que tem uma empresa que passou por mim, que 90% dos colaboradores eram PJ. E aí, Bruna, o que eu faço? Eu falei, chora. Chora. Porque assim, não existe uma empresa com 90% de colaboradores PJ. Você tem subordinação. Você tem subordinação, você cumpre horário, você tem como verificar se aquela pessoa está trabalhando ou não. O que você fala sobre isso? E entrando nessa seara trabalhista um pouquinho para trazer essa luz sobre o que você vê diariamente, Isso a gente vê muito, né? muito mesmo, né? Tanto clientes que querem fazer, porque é a onda do momento, quanto
o próprio PJ vem abrir com a gente. Então, assim, a gente tem os dois cenários. Eu trabalho num ambiente que eu consigo atender das duas formas. Então, é isso que você falou. A gente precisa sempre ver as regras. Então, falando pelo lado do empresário, o que que a gente precisa? É extremamente usar da inteligência. A gente não precisa deixar de ter. Porém, a gente não pode mascarar, maquiar um CLT em PJ. Sim. Que é o que acontece. Exatamente isso. Então, se tem qualquer uma das coisas que você falou, tem subordinação, cumpre horário, e eu sempre faço um parênteses como o escritório. Eu sempre falo assim: eu sou uma PJ para vocês. Sim. Eu presto serviço. Eu tenho horário. Se eu quiser trabalhar 5 horas da manhã, dá 1 hora da manhã às 5 da manhã, você me proíbe disso? Não. Você não vai nem saber. Então, e se eu não quiser trabalhar o dia inteiro, porque eu trabalhei da 1 da manhã às 5, tem algum problema? Nenhum. Então, eu falei: eu sou uma PJ. Então, se eu for hoje, quarta-feira, eu for pro Nordeste, Pra praia. pra praia, vou postar foto que eu tô lá. Tem algum problema pra você? Nenhum. Eu sou sua contadora. Tem algum problema? Não. Eu sou uma PJ. Sim. Agora, se eu sou uma funcionária mascarada de PJ, tem problema eu ir pra praia numa quarta-feira? Tem. Então, aí, é isso que tá. Então, a gente precisa sempre, eu sempre trago essa luz vinda do escritório, porque eu sou uma PJ de verdade. Então, eu consigo trazer falando: olha, isso é PJ. Sim. Se você manda eu fazer as coisas? Não, você pede, com certeza a gente tem um acordo comercial, eu tenho que fazer. Claro. Mas você não fala assim: ô, Lidiane, você vai lá e faz agora isso que eu tô falando. Não, Ou ainda, você bota o uniforme da minha empresa, porque Isso. senão não te contrato mais, querida. exatamente isso. É óbvio que em alguns cenários eu posso usar se eu estiver representando a É empresa. diferente. São coisas diferente. diferentes, Então, mas vamos- diariamente. Isso, vamos pensar assim: olha, eu sou com o escritório de contabilidade e eu vou num evento com você e eu vou vestir é a camisa e tá tudo bem. Agora, diferente de eu ter uma obrigação de usar um uniforme. Exatamente. Então, assim, sempre a gente tem que realmente trazer à luz o que é e como vai ser. E nesse cenário a gente descaracteriza fácil. Sim. E aí não tem muita maneira. Então não tem como a gente brincar e falar assim: olha, vai que vai dar certo. Se cair, eu não tenho nem argumentos para jogar numa situação dessa. Não, e aí vale ressaltar, e aí juridicamente falando, que se eventualmente esse colaborador ingressa com uma reclamação trabalhista, é muito simples descaracterizar e todos os reflexos, tudo vai ser com base no salário que ela percebia enquanto PJ. Então, assim, não se engane porque eu vou aumentar o salário de uma pessoa, vou transformar ele em PJ, que todos os reflexos vão advir disso. Todos os reflexos trabalhistas. Um outro cenário também, eu falo muito sobre isso, eu tenho um CLT, um PJ, e aí eu tiro a nota número 1 para você, a 2 para você, a 3 para você. A 4, a 5, a Isso. 6, a 7, a O 20. que acontece? Ele vai provar certamente que ele só era exclusivo seu, ainda tinha Fácil. exclusividade. Fácil. Então, assim, existem um monte de coisas que a gente precisa de fato olhar. Ah, Lídia, então você quer me dizer que a gente não tem que ter. Não, de jeito nenhum. Existem maneiras e cenários. E atividades. Exatamente, que a gente consegue E colocar. atividades. Exatamente E isso. atividades. Então, assim, a gente precisa sempre. Nunca não, eu nunca falo não. A gente sempre precisa olhar para A o viabilidade. cenário e a viabilidade do negócio. Então, vamos colocar na mesa o que que é, o que que você faz. Então, pode isso, para entender e falar: ó, isso não é viável para você. Porque hoje pode ser uma vantagem, Mas amanhã. mas amanhã não. Então, essa clareza, eu sempre falo assim com os meus clientes: eu quero andar lado a lado, para eu entender o que acontece aí, para eu conseguir te ajudar. Justamente. Porque se eu não tiver esse vínculo com o cliente, se eu não entender o que está acontecendo ali, eu não consigo muitas vezes ajudar. E quando chega para mim, já não tem o que fazer. É impressionante isso que você está falando, porque assim, as pessoas têm a mania de de terceirizar a culpa, né? A autorresponsabilidade é algo muito desafiador e a gente vê isso na prática. Porque assim, é culpa do advogado, é culpa do contador, é culpa de qualquer pessoa, menos a minha culpa. Eu já ouvi uma frase falando assim: a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, Exatamente. basicamente é isso. A culpa é deles, eles colocam em quem eles querem. E geralmente tá sempre atrelado ou advogado ou contador. Sim. Sempre, né? Então, assim, mas se a gente não tem a clareza do que acontece interno, não tem como a gente previsibilidade. Não tem previsibilidade. Você vai olhar, você vai falar o quê? Eu não sabia o que acontecia. Então fica aqui uma dica: nunca minta para o seu contador, para o seu advogado, pelo amor de E Deus. para médico, são E para médico, hein, isso, são gente? É médico, tem médico, verdade. São 3 atividades que eu falo: não mintam nunca: contador, médico e advogado. Porque são as pessoas que estão ali para trabalhar pro teu bem.
Então, Justamente. e é uma relação de confiança. Se você não tiver confiança em abrir o jogo para o advogado, para o contador e para um médico, não adianta Não sei o que você eu tô fazendo ter. na vida. Exatamente isso. Então, assim, existem maneiras, assim como advogados, contadores também existem e médicos também, maneiras de chegar no mesmo resultado com maneira Com diferente. certeza. Então, assim, por que não abrir o jogo? Ó, eu recebi uma informação, um colega de serviço me disse que se eu fizer assim, funciona. Funciona mesmo? Pra mim funciona, pra Isso. ele pode ser que funcione. Exato. Ó, o fulano, meu concorrente, ele vende a, sei lá, R$ 30 mais barato que eu. Por que que isso acontece? Não simplesmente vai lá e baixa preço ou para de pagar o imposto. Ou senão aquela. O meu amigo paga 1% de imposto. Eu também quero 1% de imposto. Você Exato. que lute aí, eu quero um por Exato. cento de A imposto. realidade é outra. Certas benefícios que um tem, o outro pode não ter. O modelo de negócio de um pode ser não do outro. Por mais que você olhe e fale, nossa, é muito parecido, você não sabe internamente o que acontece. Justamente, é Então, processo, assim, né? você precisa entender. Então, assim, não faça isso. Chame o contador para você e junta mesmo ele com você e fala, ó, eu quero assim, assim. E se o fulano tá pagando um, como eu faço para chegar nisso? E se dá pra mim, né? Se é o meu negócio. Se dá pra E mim. se o contador for realmente honesto com você, ele vai Sério? chegar e vai falar: olha, isso dá pra você ou isso não dá. Então, você quer entrar no game fazendo algo que não seja legal? Então, presta atenção do jeito que a gente tá, porque às vezes esse não é o cenário. E Exatamente. aí eu tenho muitas coisas, muitas vezes um olhar de um concorrente vendendo muito mais barato porque tá deixando de pagar imposto. E tá óbvio, você olha pra cara do concorrente, você Tá óbvio. sabe que o negócio é esse. É um negócio que não se sustenta. Então eu fico tão preocupada em como chegar ali no concorrente que eu vou perder a minha essência e o concorrente não vai ficar. Não vai ficar porque ele não precificou, porque ele não fez a coisa certa, porque ele está deixando de pagar algo que lá na frente ele vai ser cobrado. Então, de repente, as comparações, elas são muito inviáveis. Muito mesmo. Então, precisa entender realmente. Se eu não tiver esse contador para puxar a orelha mesmo e falar, opa, Aqui não. não é o teu cenário. Você vai entrar no jogo e facilmente você vai virar o concorrente que não vai aguentar o jogo. Justamente. E aproveitando das dicas, né, e já nos direcionando aí para o final, quando a gente fala de recuperação de crédito, e falando de volta na questão da reforma, qual é o impacto disso? Vai ter impacto? Não vai ter impacto? Por isso fica uma dúvida, né? É, a gente não sabe ainda como é que a própria reforma vai se trabalhar em relação a isso. O que a Do gente sabe, e aproveitamento, do né? aproveitamento. O que que a gente sabe? O Estado de São Paulo, por exemplo, soltou uma nota onde a gente consegue se apropriar em 2026 alguns produtos, né? Algumas atividades viram substituição tributária. E aí eu vou falar isso um pouquinho e talvez pareça ser muito contabilês, e eu não gosto muito de trabalhar num formato contabilês. A substituição tributária nada mais é do que o imposto do ICMS recolhido anteriormente. Então vamos pensar assim: eu tenho um imposto mais barato com a substituição tributária, só para vocês entenderem num contexto geral. E ela está mudando algumas tributações para ele, para ficar mais barato, porque ela é cobrado lá antes. O que que acontece? Ele está permitindo o Estado de que a gente se aproveite desses créditos de estoque, por exemplo. Então, é possível a gente trabalhar com apropriação de crédito nesse cenário. Sim. Porém, cada estado vai legislar de uma forma. Ele sabe que está vindo a reforma e ele Sim. quer trabalhar agora. Sim. Antecipadamente, ele está se antecipando para que ele tenha mais corpo e consiga trabalhar com mais Certeza. certeza e tranquilidade de que ele vai ter esse recolhimento. Então, assim, fora isso, Lidiane, como é que vai funcionar os aproveitamentos em geral? Nós vamos ter crédito, não vai? A gente não sabe ainda. Vai trabalhar conforme vêm surgindo as normas, as novas diretrizes em relação a isso. Então não tem nada para te falar, Bruno, ó, vai funcionar dessa forma, ainda tem. fica muito incerto. Por isso é a incerteza que todo mundo tá pisando, né? Todo mundo Exato. pisando em ovos com essa reforma, né? Exatamente. E se você pudesse deixar uma dica final para todo mundo que nos ouve, nos assiste, sobre a contabilidade de modo geral, sobre a reforma, sobre cuidado, sobre prevenção, o que você traria? Volto no início. Planejamento. Planejamento é um negócio que precisa acontecer e ele precisa acontecer mesmo. Eu gosto de planejamento de 6 meses de antecedência para entender o que vai acontecer no próximo semestre. Então, assim, é óbvio que existem realidades que a gente não consegue Prever. jogar uma previsibilidade desse tanto, mas eu gosto de 6 meses. E é óbvio, as coisas saem não conforme a gente previu e tudo pode acontecer. Porém, eu tenho maneiras e saídas nesse cenário. Então, se a gente não tem um planejamento, a gente trabalha apagando fogo. E se a gente trabalha apagando fogo, a gente não vê futuro. Eu vejo só o hoje. Se eu vejo só o hoje, eu tô perdida. Sim.
Então é esse o cenário. Então o que eu dou de dica? Planeje-se. Procurem uma pessoa responsável que consiga te auxiliar nesse cenário para que a gente consiga seguir de uma forma tranquila, entendendo qual vai ser o próximo cenário. Ó, daqui 6 meses como é que vai ser? Ah, então hoje eu vou planejar até o meio do ano que vem. Pós o meio do ano que vem, vem política. Eu preciso me planejar e entender o que vai acontecer no Sim. próximo ano. E assim a gente vai jogando conforme a música que vem acontecendo. Não, perfeito. Lídia, eu quero muito agradecer você ter vindo Imagina. aqui, aceito o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Quero agradecer também todos os nossos patrocinadores que rodaram aqui durante todo o tempo do nosso bate-papo. Quero colocar o Fala de hoje à tua disposição. Sempre que tiver notícias, novidades, grita a gente, porque isso é importantíssimo para todos os nossos ouvintes, para as pessoas que querem informação atualizada, e eu tenho certeza que disso você tem. Palavrinha final? Muito obrigado. Ah, muito obrigada, gente. Não esquece o quê? De seguir, compartilhar, clicar aqui nas páginas, tudo, porque sempre temos notícias. E aqui dentro do Fala de hoje você fica sempre atualizado. Muitíssimo obrigada.